No Paraná surgiu, em Curitiba, em 1956, a primeira clínica de psicologia do Estado, o Serviço de Orientação Psicopedagógica. Em 1962, surge o primeiro centro de psicologia para atendimento a crianças com dificuldade de aprendizagem, fundado pela psicóloga Pórcia Guimarães. Em 1964, foi criado o Laboratório Psicotécnico Bom Jesus, visando dar atendimento a escolas e empresas, além de desenvolver pesquisas em testes psicométricos. Os psicólogos pioneiros do Paraná formaram-se na primeira turma da Universidade Católica em 1973. Eram 39 profissionais, que somados aos 10 psicólogos que vieram de outros estados e mais 5 atuantes no início do curso, compunham o pequeno grupo que atuaria de forma decisiva para a consolidação da profissão no estado. A história destes e a criação da Associação de Psicólogos do Paraná, do Sindicato e do Conselho Regional de Psicologia são relatadas nas entrevistas deste documentário. Era um curso muito esperado por esse grupo que já era formado em alguma coisa e que atuava de alguma forma muito próxima da psicologia. Tinha pedagogas trabalhando em orientação vocacional, tinha pessoas que trabalhavam sempre vinculadas a ele, tinha assistente social vinculada a um trabalho social nessa área. E essas pessoas esperavam, quando abriu o curso de psicologia, ávidas de poder fazer um curso desse, encantadas de poder ter o curso de psicologia. E eram pessoas que a gente tinha talvez uma diferença de 60 a 20, em termos de anos. Tinha gente de 20 anos e tinha gente de quase 60. O Egídio Romanelli, o Padre Caluf, veio o pessoal de São Paulo e de Mato Grosso, né, dar aula aqui, a Zaira Belon. A psicopatologia era dada por alguns psiquiatras aqui, um deles era o João Carlos Braga, cuja esposa fazia parte do curso da primeira turma, a Marli Braga era do curso também. Veio a Maria de Lourdes e outros professores vieram de São Paulo para completar a turma aqui. E o Paulo Euríguel, a Zaira Belan e outros professores do Rio Grande do Sul vieram para cá para completar o conjunto de professores, sobretudo nos últimos anos que a gente já precisava de supervisão. Como era a primeira turma, acho que nós tínhamos uma quantidade de pessoas que, com mais idade, que estavam aguardando há muito tempo a existência, né, do curso de psicologia em Curitiba, e uma parte da turma, né, uma metade da turma bastante jovem, né, que havia se interessado pelo curso no momento da abertura. E como toda turma tinha assim panelinhas, né, mas panelas que se entrosavam, que trocavam e que se misturaram, né, em vários momentos da existência do curso, né. O que tinha ali eram pessoas formadas em filosofia, em pedagogia, em direito, em administração. Tinha alguns militares que já com longa experiência de academia militar. Eu acredito que algumas coisas até não puderam acontecer mais de maior associação nessa turma, porque a gente estava em pleno momento de fechamento político no Brasil. A gente não tinha outra atuação a não ser ir para a aula, estudar e voltar para casa. Não tinha algum movimento qualquer na faculdade. Eu diria que a Pórcia foi uma pessoa fantástica, divertida, interessante na conversa, prolixa muitas vezes, mas tinha sempre umas tiradas divertidas e algumas coisas que era peculiar dela. Ela foi indicada representante e nós não conhecíamos ela e não sabíamos por quem estavam sendo representados. Nós podíamos ter tido uma atitude diferente e ela também. Nós podíamos ter tido a atitude, não, ela não é nossa representante, não queremos conversa. E ela, esse grupinho novo aí, recém começando na psicologia, eu que tenho experiência há muito tempo, eu que sou a representante e acabou. Não, nenhum dos dois lados tomou essa postura. Como presidente da associação, eu fui até ela. E ela, como representante do regional, nos recebeu, ou me recebeu, representando da associação, muito bem. Aí a coisa aconteceu. E ela passou a dizer em Porto Alegre, no plenário do Conselho de Porto Alegre, que tinha um grupo sério de psicólogos aqui que queria fazer coisas pela psicologia. E isso foi a grande diferença.
até para a gente poder abrir o Conselho da 8ª Região no momento em que o federal não estava deixando abrir conselho nenhum. Tanto que foi ela que levou a primeira ideia, junto, quando eu estava como suplente dela, eu estava na reunião, de que a gente poderia ter um conselho para o Paraná. Foi através dela que chegou a primeira ideia lá. E aí o presidente da 7ª Região, que era Cícero Emídio Vaz, um grande estudioso do Rochá, tem livros publicados, etc., nessa área, conversou comigo, veio a Curitiba e achou interessante a ideia e passou a defender no federal. Tá? E ali foi que começou o embrião do CRP-08. Então, era uma pessoa, assim, marcante. E uma pessoa que, se você conversasse com ela uma vez, você não conheceu, né? Mas se você conversasse com ela uma vez, e você não esquecia mais dela, e se alguém falasse, você já sabia de quem estava falando. A proximidade com a tia Pórcia, ela ficou muito naquele período, era um período assim muito de formalidade, de contatos em que não se tinha essa proposta relacional que a gente tem hoje, mais aberta, com mais intimidade ou maior proximidade. Então, era muito mais formal. Ela era muito simpática, ela era muito doce, muito meiga, ela tinha uma voz suave e as palavras, ela era certeira como um índio usando a flecha. O Lomba teve uma trajetória bastante interessante na nossa turma, porque a turma tinha alguns militares, né? E na época militar era perigoso, né? Então todos os militares, inclusive o Lomba, eram vistos com muita desconfiança na turma, né? Porque a gente achava que eles eram delatores, né? Era o que se acreditava na época. E apesar, né, dessa pecha, né, que o Lomba sofreu, ele conquistou a amizade da turma, né, transitava muito bem, né, e depois de algum tempo ninguém mais lembrava que o Lomba era militar. A gente teve bastante proximidade porque nós fizemos parte do mesmo grupo de terapia, a gente conviveu, né, no espaço terapêutico durante um bom tempo. E eu tenho boas lembranças do Lomba. Bom, o Lomba era uma das pessoas assim que tinha mais idade na nossa turma, né? A gente lembra assim ele tinha um jeitinho especial de participar da sala. Ele sempre nas aulas, quando ele não entendia alguma coisa, ele perguntava de novo e dizia assim, quando eu explicava de novo, ele dizia já entendi, com aquele sotaque dele, né? E mais no final do curso eu cheguei a fazer parte de equipe assim com o Lomba, de trabalhos em equipe com o Lomba, e era muito bom. O Lomba era muito objetivo, assim, ele era focado. Olha, falar do Lomba a gente fala com muito respeito e muito carinho. Eu acho que o Lomba foi uma pessoa muito importante para mim, na minha vivência desde o início, né, na psicologia. Ele foi meu professor, e professor muito bom, competente, me deixou numa final danado. E além disso, ele foi meu terapeuta, né? Então eu aprendi psicodrama com ele, eu aprendi o manejo do psicodrama exatamente vivendo como paciente. E aqui no Conselho, depois de anos, a gente convidou o Lomba para vir aqui exatamente por uma pequena homenagem para ele. Na hora que eu estava saindo, estava descendo a rampa aqui do Conselho para ir para o estacionamento, e eu vi o Lomba subindo, né? E é a última cena que eu lembro dele. O Lomba já estava com uma idade bastante avançada na época, já usava um aparelho de surdez, né? E quando ele me viu ali, eu descendo, né, eu até disse, ô professor, tal, né, que a gente fez aquele primeiro contato. Eu me lembro do sorriso dele, ele deu aquela paradinha, olhou, deu aquele sorriso, né, me deu um abraço e a gente começou a conversar, a trocar algumas ideias, né? Então são coisas que realmente me marcam e me trazem boas lembranças dele, sabe? Uma pessoa especialíssima para mim, especialíssima.
Falar do Lomba é muita emoção. Ele fez parte da minha vida em muitos momentos. O primeiro momento, eu fiz terapia em grupo, ele era meu professor, e aquele entusiasmo que a gente tinha em relação ao psicodrama, a abordagem humanista, aquele baixinho, né, o Lomba, aquele passinho oriental, aquela sabedoria budista, ele era realmente fantástico. Então, a minha experiência com ele, fortíssima, foi a terapia em grupo. E o Lomba, tudo que ele iniciava, tinha que terminar. Então, com ele, não existia o meio termo. Como professor, ele chegava, ele já arrumava o grupo em círculo. Então, a gente tinha muito temor, porque a gente já se escondia pelos cantos, atrás dos colegas, porque ele vinha com aquele dedinho dele: você vai ser agora o paciente, e você vai ser o terapeuta. E aquilo resultava num momento de vida, de existência para todo e qualquer aluno. Baixava, acho que o moreno nele, naquela hora, e a coisa acontecia, e aquele movimento do inconsciente grupal, aquela liga dava, e até as moscas paravam. Nós não fazíamos um movimento, éramos todos atentos a cada palavra que ele ia emitir, e como ele ia encaminhar, e como ele salvava cada um do seu sofrimento naquele espaço mínimo de 2 horas aula. O nosso professor em São Paulo, uma pessoa muito interessante, ele estava contando de uma cena assim, que ele estava com 2 moças recém-formadas, e uma delas disse: mas eu queria que o senhor me dissesse como é que eu começo o processo, quais a primeira comunicação, para que o paciente não fique se defendendo, qualquer coisa assim. Aí ele disse: você quer saber o primeiro passo? Eu quero. Cubra-se. Ela estava com a roupa aqui, uma perna inteira de fora, decotada até aqui. O primeiro passo é esse: cubra-se. Pois é. A Aliette, ela foi minha última psicoterapeuta, até agora, né? Ela foi a primeira mulher psicoterapeuta do Paraná, né? Ela teve que desbravar, e nessa conversa ela conta alguma das coisas, né? Da postura, quer dizer, como é que a mulher terapeuta ia para uma sessão se de vestido, né? Se a blusa mais aberta, mais fechada, né? Esses questionamentos, né, da postura da terapeuta. E para o homem é muito mais fácil, mas para a mulher, né, naquele momento envolvia questões muito mais preocupantes, né, como a postura, quer dizer, se estava de saia, se podia cruzar a perna, se não podia, se a saia ia subir, se não ia, o que ia provocar, como é que era, né, todo esse início, o desbravamento disso, né, em Curitiba, né, no Paraná. Porque eu acho que até para você falar com o ser humano sofrido, você tem que ter cuidado. Você não pode se mostrar tão seguro e nem tão pleno dentro da vida. Você também tem que ser um pouco pequeno. Você não tem que ter medo. Se ele perguntar alguma vez se teria medo, tive. Sou humano.
Porque o fato de responder assim não o faz menor. Muito pelo contrário, abre as comportas do outro. Existe uma fantasia que foi criada do terapeuta ser um ser admirável. Ele não tem medo de nada. Ele suporta todas as dores e as infâmias, está inteiro. Mas então ele não é um ser humano. Onde é que está a parte emocional dele? Como é que ele vai entender a emoção do outro? Foi uma experiência muito interessante. O grupo todo era um grupo neófito na área, né? Nós tínhamos recém nos formado, e nos formamos em dezembro de 73, e quando foi o começo, ali por fevereiro, março, a gente estava muito preocupado porque não tinha uma atuação, uma presença maior da psicologia aqui. Nós éramos, na ocasião, 38 formados dessa primeira turma, mais 4 ou 5 psicólogos que tinha em Curitiba, ou no Paraná, 4 ou 5, e nós nos sentíamos muito soltos, muito desvinculados. E a primeira turma, então, resolveu liderar esse movimento, resolveu se agrupar e partiu para a ideia de formar uma associação, mas já uma associação profissional. O nome da associação já era para associação profissional, com vistas, naquela ocasião, a transformá-la em sindicato, para poder vir a ter uma defesa maior da profissão de psicólogo. Eu diria que sim, foram os primeiros movimentos de tentar juntar a categoria numa instituição que se protegesse e que pudesse criar instâncias que socorressem ou ajudassem os psicólogos. Foi 13 de maio de 74 que foi criada essa associação. Nós já tínhamos uma preocupação com o exercício profissional e com as reivindicações e as necessidades que os psicólogos tinham de criar um espaço profissional, não só como profissional, mas como profissão. E achamos, então, que uma associação que pudesse ser sindicato depois nos daria condição de poder fazer esse trabalho. A associação foi, como eu disse, o primeiro movimento que depois desembocou no sindicato. O segundo sindicato do Brasil foi o nosso. O primeiro foi São Paulo. Nós não éramos a região nem o estado mais forte em termos de psicologia no Brasil. Nós, inclusive, estávamos com o conselho vinculado a Porto Alegre, numa outra região. E, mesmo assim, esse grupinho conseguiu criar o sindicato. Mas foi realmente em época de ditadura, em época que outras pessoas de outros estados, quando eu conversava com profissionais de outros estados, quando eu conversava com outros profissionais, eles se admiravam terrivelmente que naquela época nós tivéssemos conseguido criar um sindicato, porque no Brasil não estava sendo criado sindicato nenhum. Nesse período, a gente estava subscrito ao Rio Grande do Sul. Tanto que a minha primeira inscrição era no 07, que o Rio Grande do Sul abrangia Santa Catarina e Paraná. E aí, novamente, com a ação da Maria Júlia, a gente se organizou e conseguiu, embora fôssemos um número pequeno de psicólogos, pensar na possibilidade de criar aqui o Conselho. Como segunda gestão, ainda estavam tentando estruturar. A Maria Júlia conseguiu desenvolver, alugar a sede, fazer a primeira gestão, todo esse procedimento burocrático e político. Quando o Nélio presidia a segunda gestão, que eu comecei, era a solidificação disso. O Conselho Federal tinha como meta que todos os psicólogos, por exemplo, fossem fiscalizados. No Paraná, a gente até conseguiu isso, E fiscalizados porque tinham algumas pessoas que tinham uma atuação como psicólogos que não eram psicólogos, Alguns até bastante conhecidos na época. Eu acho que a importância do Conselho é ele cumprir aquilo que está determinado na própria lei. Mas um dos grandes papéis do Conselho é exatamente proteger a sociedade do bom exercício profissional. E dentro dessa proteção do bom exercício profissional, exige-se que tenha uma profissão bastante desenvolvida, com uma qualificação técnica, com uma qualificação científica,
e principalmente com exercício ético. E esse foi um dos caminhos que eu sempre pautei e busquei preservar quando o Conselho estava sob a minha presidência. É uma profissão ainda jovem no Brasil, nós estamos completando 50 anos agora esse ano, mas se a gente considerar que esses 50 anos são exatamente por pessoas idealistas, que acreditam na psicologia e que fizeram da psicologia sua bandeira. E é por isso que a psicologia hoje tem 50 anos. Olha, a minha participação no Conselho foi uma catarse total, né? Eu acho que foi um período de transformação, um período de acreditar na possibilidade, acreditar em mim, acreditar nas pessoas e a coisa acontecer. Talvez um dos dias mais emocionantes da minha vida tenha sido o dia que nós fizemos a plenária de encerramento, né? Que a gente deu posse à gestão seguinte. Foi um dia marcante, não só na minha vida, como na vida de todos aqueles conselheiros. E uma outra coisa marcante foi descobrir que, quando se tem oportunidade, o grupo participa e participa efetivamente. A gente, como iniciante, era muito lutador. Então, a minha gestão foi de 82 a 85, nós tivemos um caso muito engraçado, né? Talvez tenha sido o único flagrante de exercício ilegal de psicologia aqui no Paraná. Nós tivemos notícia de que em Londrina havia um professor que ele se anunciava no jornal com todo o ufanismo, que ele nunca tinha feito curso de psicologia porque ele era psicólogo nato, né? E tinha consultório cheio, era bastante conhecido em Londrina. Nós mandamos lá o fiscal e ele confirmou tudo isso e disse que estava pouco se lixando para o Conselho. E aí nós conseguimos chamar a polícia e foi o fiscal e o fiscal bateu na porta e perguntou pelo professor. Ele saiu e disse: eu não posso atender vocês agora porque estou atendendo um paciente. E aí a polícia entrou e o paciente foi arrolado como testemunha, né? E ele foi levado, né? Algo que eu estimulo muito nos alunos, a participação no conselho. E tenho recebido feedbacks muito positivos no sentido de que eles dizem: nossa, mas abre uma outra dimensão, né? Quer dizer, conhecer, participar das comissões, se envolver com eventos. Esses trabalhos, né, mais ou menos permanentes, que o Conselho desenvolve, que nem a quarta no CRP e assim por diante. Na realidade, eu acho que foi uma oportunidade que apareceu. Eu nunca sonhei ser psicóloga antes de entrar no curso de psicologia. Eu diria assim, né, que essas incertezas e essas dúvidas, né, não é do comum dos mortais, né? Uma das perguntas mais complicadas que faziam para mim nos primeiros 5 anos em que eu estava formado era quando me perguntavam qual era a minha linha de trabalho. Eu desconversava porque eu não sabia, né? Eu não tinha encontrado ainda. Eu sou uma pessoa apaixonada pela minha profissão, né? Em todos os lugares que eu vou, eu comento, eu tenho orgulho de ser psicólogo. Isso eu defendo com unhas e dentes. Meu idealismo está nisso. Eu acho que a psicologia vem se mostrando, né, com possibilidade de atuação em várias áreas. A gente tem, com o passar do tempo, descoberto possibilidades de atuação em campos, em frentes que a gente antes não imaginava, né? Nós saímos daquele tradicional só clínica, escola e empresa para múltiplos campos de atuação, né? Então, eu imagino assim uma possibilidade, uma aplicabilidade da psicologia cada vez maior, né? O número de cursos que nós temos hoje mostra o quanto a psicologia é procurada. No entanto, paralelamente a isso, né, ocorreu uma luta surda, que era um esforço dos conselhos dos anos 80, começo de 90, de tentar impedir que houvesse uma proliferação muito grande de cursos, porque se pensava que essa proliferação implicaria numa diminuição de qualidade, né? Eu não tenho uma resposta clara para isso hoje, não é? Porque, como professor há mais de 30 anos,
Eu lido com gente de pós-graduação e tenho gente muito boa e muito ruim de instituições absolutamente diversas, né? Essa questão de tentar evitar a proliferação não deu certo, mas eu acho que não foi uma grande tragédia, não, né? Eu acho que o mercado vai começar a dizer quem forma bem e quem não sabe fazer isso. A psicologia tem espaço para crescer mais. Tanto é verdade que nos últimos anos existem várias áreas que estão aparecendo e estão acontecendo e criando espaço para a psicologia e para o profissional. O grande questão que eu vejo no momento é que nós estamos com um dimensionamento do número de profissionais no mercado muito alto em relação ao que está possível de absorver. E, ao mesmo tempo, nós temos alguns profissionais ou algumas faculdades formando muito mal. Não estou me referindo a Paraná estou me referindo ao Brasil. E eu diria que, por sorte, os bons profissionais superam os maus profissionais na psicologia. Eu acho que é um futuro promissor, né? Se considerar o volume de profissionais que nós temos hoje, cresceu bastante. O crescimento significa possibilidades. Eu vejo como um envolvimento maior de mais psicólogos em mais setores, em mais níveis de trabalho, em mais situações. Então, eu vejo um futuro de crescimento muito bom da psicologia no Paraná. Então, hoje você vê, é muito mais fácil e muito mais comum você ver um psicólogo dentro de uma organização, dentro de uma empresa, que já existia, mas hoje tem mais. Ver um psicólogo dentro de uma escola, que ainda faltam alguns, mas a gente vê mais. A gente vê um psicólogo dentro do esporte, que antigamente era raro, hoje tem mais. Você vê um psicólogo num hospital, que existiam poucos, hoje tem mais, praticamente quase todos os hospitais têm um psicólogo. Na área jurídica, né? Enfim, então a gente tem percebido hoje um crescimento grande. E o futuro da psicologia, exatamente o que eu vejo, é nós cada vez mais melhorarmos nisso. O Paraná e o psicólogo paranaense precisa cada vez mais mostrar para fora o seu potencial. Olha, o ideal que eu gostaria é que nós deixássemos, né, algumas pequenezas de lado. Mas eu gostaria de ter uma mesa onde a gente pudesse juntar um psicanalista, um analista, um comportamental, um psicodramatista, e que nós pudéssemos falar, né, daquilo que tem em comum, né, de como é que as pessoas podem contribuir para o seu exercício profissional, para o seu atendimento, e não lutassem pelo ego maior, né? Que aquilo pudesse não se tornar uma defesa do seu trabalho, né? Mas a contribuição do seu trabalho, né? Então, essa é uma das coisas que eu gostaria, né? Que a psicologia assumisse a bandeira dos psicólogos e não os psicólogos. O psicólogo é sempre a pessoa que vai se reinventar, tem que estar sempre sendo a pessoa mais criativa do local. Se está tudo um marasmo, a pessoa que vai mudar geralmente é o psicólogo. É o primeiro que vai perceber que está tudo parado. Nós temos que ser um psicólogo diferente a cada dia, né? Nós não podemos nos limitar a ser cair no marasmo, porque senão a gente deixa de ser psicólogo e a gente não consegue só ficar reproduzindo os mesmos instrumentos para sempre, porque uma hora eles não vão servir mais. A psicologia exige que nós uma capacidade de adaptação muito grande, uma capacidade de flexibilidade muito grande e uma capacidade de nos vigiar para que aquele julgamento, aquele pré-julgamento não atrapalhe o nosso trabalho e não destrua todas as ações que foram feitas até então. Quando você dá conta de passar por isso tudo, né, por essa fase de faculdade, de início de carreira, é muito bonito perceber a mudança que ela causa na gente, né, e nos nossos colegas, assim. É muito bonito que ela consegue mudar ou deixar à mostra, assim, aquilo na gente, né, aquilo talvez que estava escondido. Acho que a mudança não dá para negar que existe uma mudança pessoal. Acho que para qualquer pessoa que faz que tem o curso e que segue a carreira.
O desafio é você daí compreender que o mundo não mudou junto, né? Que o mundo continua o mesmo. Quem mudou foi você, a tua maneira de olhar para o mundo. Então, não sei, eu acredito que o que a gente espera da psicologia, não sei, mas o que a psicologia espera da gente, na verdade, é isso. Segundo Maria Massimi, um psicólogo enraizado em sua cultura e sociedade é um agente de transformação social e não de normalização. A instauração de uma nova ordem mundial nos coloca hoje diante da necessidade de uma escolha: atuar na direção da redução do ser humano numa peça produtiva, homologada pela sociedade globalizada, ou atuar no sentido de afirmá-lo protagonista da história e da sociedade. Assim, a psicologia do Paraná segue se constituindo e fazendo história, ou histórias como estas que nesse documentário contamos. Histórias destas pessoas e de tantas outras que não foram entrevistadas e que também constroem caminhos para um ser humano melhor e para uma sociedade mais justa.